Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos viver, de podermos, Senhor Deus, estarmos com saúde, poder nos alimentar, vestir e ir trabalhar. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pelas bênçãos espirituais que o Senhor tem nos cercado, pela salvação, pelo Espírito Santo, pelo seu amor, pela sua benevolência. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros, e pedimos o revestimento de poder, de graça e de força, para que possamos, Senhor Deus, vencer e continuar, ó Pai amado, a avançar nesta jornada de fé. Neste momento, intercedemos uns pelos outros, para que o Senhor, ó Deus, venha com a sua ação sobrenatural entrar com providência. Venha agir, Senhor, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo avivamento, trazendo graça e trazendo força, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, fale conosco neste momento, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos aprendendo sobre o livro de 1 Samuel e hoje é o capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma leitura para resumir este capítulo. A partir do versículo 1, diz assim o texto sagrado: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia mais ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te, deita-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli e esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque
Já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não me escondas nada. Assim Deus te faça e outro tanto, se me esconder alguma coisa. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: E o Senhor faça o que parecer bem aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Amém. Graças a Deus. Esta é uma leitura um pouco resumida do capítulo de número 3 de Samuel, tendo em vista que este capítulo ele tem 21 versículos e são já versículos maiores, que tem um texto um pouco assim mais comprido. Por isso a leitura ela se estende um pouco mais, mas é necessário sempre a gente ler para o nosso contexto, para a gente entender bem o que está acontecendo. Então é importante termos a paciência de ler as Escrituras para nós aprender. Nós vamos fazer então as aplicações desse texto. Primeiro, Deus está falando com Samuel pela primeira vez. É o primeiro contato que Samuel vai estar tendo com Deus. O texto é bem claro que Samuel ainda não tinha nenhum contato com Deus. Então ele não tinha a sabedoria e como que ele iria se comportar diante de Deus. Eli, já acostumado, porque como sacerdote Deus sempre falava com ele. Mas nós vemos então esta ação de Deus na vida de Samuel e o início do seu ministério profético. E isto é maravilhoso, por quê? Porque isto evidencia que temos um Deus que se comunica conosco. Samuel, embora no capítulo 2 ele estava a ensinar a lei de Deus, no capítulo 3 ele vai ter um contato pessoal com este Deus que ele pregava. E este contato se dá através de uma ação de Deus sobrenatural falando com ele com uma voz. E é maravilhoso isto, porque Samuel está deitado, então Deus manifesta a ele a sua voz para comunicar com ele. Esta é a primeira lição que nós encontramos, um Deus que se comunica, um Deus que fala conosco, um Deus que vem a nos comunicar essas coisas. Por que que Deus está comunicando com Samuel? Deus está falando com Samuel justamente porque Eli deixou de ser temente ao Senhor e de ser obediente ao Senhor. Veja que o texto que nós fizemos a leitura diz claramente que o Senhor vai repreender Eli, porque Eli optou por não dar punição aos seus filhos. Por isso, Deus vai trazer um julgamento, uma espécie de uma repreensão sobre a casa de Eli, justamente porque Eli não repreendia os seus filhos. Então por que que Deus está falando com Samuel e não com Eli? Porque Samuel está no caminho da obediência e Eli está no caminho da desobediência. Samuel está no caminho de ser temente a Deus e Ofni e Finéias, juntamente com seu pai, eles estão agindo de forma
qualquer, tratando a Deus de uma forma irrelevante, e então Deus ele vai falar com Samuel. Embora Samuel ainda seja um jovem, embora Samuel ainda esteja no começo, mas Samuel é obediente, Samuel é temente, e então Deus fala com ele. A lição prática desta primeira parte é isto: nós temos um Deus que nós podemos recorrer, falar com ele, desde que tenhamos um comportamento de fidelidade, de integridade, de compromisso com Deus. Este comportamento nos leva a ter Deus a falar conosco. Agora, se nós optarmos por outros comportamentos, que não é temor, não é obediência, não é sinceridade, logicamente, nós não vamos ouvir a voz de Deus. Mas a manifestação da voz de Deus, ela se dá. E hoje nós temos o Espírito Santo da verdade dentro de nós, que testifica com o nosso espírito, diz a palavra do Senhor. Isto não é somente algo que o profeta Samuel tem. Não. Hoje, todos aqueles que recebem Jesus como Salvador poderão ser direcionados e ouvidos e também conversar com o próprio Deus. Nesse texto nós vemos a chamada ministerial profética de Samuel. Mas hoje, na era em que estamos da graça, todo aquele que ama Deus se torna como Samuel, aquele a quem Deus quer comunicar, falar e vivenciar. A segunda lição prática que nós encontramos nesse texto é justamente este comportamento de Eli. Eli, ele está a ensinar a Samuel a ouvir a voz de Deus. Isto é maravilhoso, isto é interessante, porque Eli, ainda com as suas dificuldades e os seus problemas, tanto espirituais como de saúde, que a Bíblia apresenta, nós vemos Eli neste comportamento, nesta expressão de ensinar Samuel. E Samuel chega a Eli e diz: fala porque o teu servo ouve. No momento inicial, Eli não entendeu, mas depois da terceira vez, nós vemos que Eli entendeu que Deus estava querendo falar. Então nós vemos o ensinamento de Eli dizendo a Samuel: Samuel, quando esta voz te aparecer de novo, você diga: fala que o teu servo ouve. É interessante porque nós temos então uma junção aqui de gerações. Nós temos o sacerdote Eli e nós temos o jovem Samuel. Nós temos uma geração mais velha e nós temos uma geração mais nova. A geração mais nova não conheceu Deus, não viu Deus ainda se manifestar. Já a geração antiga já teve contatos e experiências com o céu. E nós vemos então Eli neste ato de ensinar: faça assim, faça deste modo, para que a tua vida te conduza prudentemente. E aqui eu quero fazer uma aplicação acerca disto, que é evidenciar que as gerações que nós estamos deve ser passada a informação para as demais, para aqueles que são mais novos, para aqueles que não conhecem ao Senhor. Nós devemos passar as informações e não podemos reter o privilégio que nós temos de ter a Deus, e devemos saber que todos aqueles que se aproximam de Deus poderão ter a mesma coisa que nós. Eli, ele olha para Samuel e ele não fica invejado, ele não fica preocupado, mas ele ensina Samuel a responder: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Isto mostra claramente que nós devemos treinar as demais pessoas, treinar os mais novos, falar acerca de Deus para a geração que está se levantando. Quem sabe eu estou aqui falando para avós, quem sabe eu estou falando aqui para pais, para tios,
Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que têm primas e primos mais novos. Entenda a sua responsabilidade de você passar essas informações do que Deus fez e de como Deus age e ensinar as gerações mais novas. É uma responsabilidade que nós temos de ensinar. Isto é bíblico. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 19, nós vemos a expressão de Jesus Cristo dando a ordem enfática aos seus discípulos para ensinar, para batizar e para discipular as pessoas. Ora, se o Senhor Jesus está falando de um discipulado, então Jesus está falando de um ensinamento, de um treinamento. Então, se você tem a oportunidade de ensinar alguém que é mais novo que você acerca de Deus, faça isso, não perca tempo, ensine. Por quê? Porque é neste lugar que vai ser forjado alguns Samuel. Eli diz: vai Samuel, deita e fala assim, quando a voz aparecer, fala que o teu servo ouve. Olha como que ele treinou Samuel. E Samuel deitou e a voz apareceu, e Samuel lembrou das palavras de Eli e falou as mesmas coisas, e então Deus se manifestou e falou. E esta atitude de Samuel, nós entendemos que não acontece só no capítulo 3, mas em todo o ministério de Samuel, nós vamos ver ele conversando com Deus e comunicando com o Senhor. Quem foi aquele que ensinou a Samuel a falar com Deus? Eli. Olha a importância de Eli, ainda que com as suas dificuldades, os seus problemas que nós vimos durante esse texto. A terceira lição que nós encontramos aqui é acerca da lâmpada de Deus. Você prestou atenção na leitura, que a leitura diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Esse texto sagrado revela o momento da chamada de Samuel. Ela foi a resposta de Deus a uma nação que estava enfrentando um perigo de transição entre teocracia e monarquia. O período dos juízes estava findando e Israel precisava de um homem que fizesse essa transição. E antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse, o Senhor fala com Samuel. E esta ação de Samuel, então, é iniciada o seu ministério. A chamada do Samuel, ela acontece em meio a uma apostasia, porque enquanto Samuel se aproxima de Deus, não só os sacerdotes, mas a todos aqueles que são israelitas desse período, eles estavam a se distanciar do Senhor. Mas Samuel, ela ia aparecendo e crescendo mais e mais na graça e na presença do Senhor. Antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Deus não vai esperar o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Ele quer chamar-nos para fazer a sua obra agora mesmo. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. A lâmpada de Deus precisa permanecer acesa continuamente. O sacerdote Eli já não enxergava bem e por isso não colocava mais as lâmpadas em ordem para permanecer acesa continuamente. Como está descrito a lei de Deus em Êxodo 27:20 e também Levítico 24:1. De acordo com 2 Samuel 21:17, Davi ele é considerado também como a lâmpada de Israel que não podia ser apagada. Em Provérbios 20:27, Salomão escreveu que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Em Mateus 25, do 1 ao 9, Jesus ensinou sobre a necessidade de as nossas lâmpadas permanecerem acesas. E em João 5:35, Jesus disse que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava. Em Apocalipse 21:23, é dito que o Cordeiro é a lâmpada de Nova Jerusalém.
Cada crente cheio do Espírito Santo é uma lâmpada de Deus acesa neste mundo de trevas, e para isto precisamos revestirmos de armas de luz para continuamente resplandecermos como astros no mundo, como está descrito em Romanos 13 e Filipenses 2. O que isto comunica ao nosso coração? Antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse, Deus levantou Samuel. Eli já não enxergava mais. Eli já não enxergava. Por isso Eli não tinha esta preocupação de manter a lâmpada acesa. Mas o próprio Deus está estabelecendo um princípio. Olha, antes que as coisas ruins venham a acabar, eu vou levantar Samuel. E eu quero dizer isso de forma profética para você, através da palavra. Antes que a luz apague na sua casa, Deus está te levantando. Antes que a luz apague no seu trabalho, Deus está te levantando. Antes que a luz apague na sua igreja, Deus está te levantando. Antes que a luz apague no seu bairro, na sua cidade, Deus está te levantando. Antes que o casamento seu seja ofuscado pelas trevas, Deus está te levantando como astro, como luz, como aquele que ilumina. Samuel, ele levanta como uma chama, como uma luz, embora os objetos, os utensílios estavam se apagando, mas Samuel estava brilhando e brilhando cada vez mais. E é isto que nós entendemos no capítulo de número 3 de Samuel. É um Deus que ele vem no momento certo, antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse. Deus fala com Samuel. Antes que as coisas venham a escurecer na sua vida, Deus vai falar com você, a glória de Deus há de manifestar e você vai crescer em poder, em graça, em virtude, em força. E é isso que nós encontramos no capítulo de número 3. Amanhã partimos para o capítulo 4, mas por hoje ficamos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua força. Pedimos que estas verdades venham estar no nosso coração. O capítulo 3 de 1 Samuel é um capítulo maravilhoso. Que possamos, ó Senhor Deus, ter o Senhor conosco, que possamos ser a geração que levanta e que possamos, ó Deus eterno, receber esta bênção, aonde o Senhor vai nos socorrer no momento oportuno. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu agradeço a vida da irmã Divanilce, da irmã Kátia, da irmã Cleonice, da irmã Fátima, do irmão Leôncio, a todos os irmãos que estão ajudando este canal a crescer e a se desenvolver. Que Deus recompense a vida de vocês sempre. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.